Gerente excluída, expulsa CEO negra sem saber que ela é a nova dona da concessionária. A cena estava montada. Um sussurro ecoava pelos corredores da famosa concessionária de automóveis em São Paulo. Laura, a nova gerente, estava prestes a cruzar uma linha perigosa. A ansiedade emanava de todos os lados, como uma torrente prestes a transbordar. Os funcionários trocavam olhares cúmplices, todos sabendo que algo grande estava prestes a acontecer. Uma nova CEO havia chegado. E não era qualquer uma. Ana, uma mulher negra e destemida, retornara após um tempo fora, e a sua presença era como fogo em palha seca. Laura não gostou da ideia de ter que se submeter a alguém que, aos seus olhos, não poderia compreender os desafios do seu trabalho. Com preconceitos velados, decidiu que só havia um caminho. Ana precisava ser expurgada, e ela era a única capaz de fazer isso. Com um aperto no peito, planejou suas estratégias, falou aos colaboradores, sem saber que a luta estava além de qualquer ambição pessoal. Ela ignorava que Ana tinha muito mais poder do que imaginava. Os meses se passaram, e a cada nova mudança proposta por Ana, a tensão crescia. As vendas começaram a cair, e em vez de deter a CEO, Laura se via cada vez mais isolada. O time, outrora leal, agora virava as costas. Por que não apoiamos nossas novas diretrizes? Sussurros entortavam a mente de Laura, enquanto ela observava a dinâmica mudar. Uma pressão crescente, um nó na garganta que não se desfazia. Era como se um novo viés dominasse o local. A união em torno de Ana. A situação escalava e tudo ganhou contornos dramáticos quando um escândalo envolvendo um cliente VIP bradou como um trovão. Jornais e redes sociais dispararam alertas. O nome da concessionária estava à luz da ribalta. E a CEO precisava agir rápido. Para a surpresa de Laura, no auge do caos, Ana tomou a frente e revelou sua verdadeira identidade. Não era apenas a nova CEO. Ela era a herdeira de um legado esquecido. Uma mulher que havia lutado muito para estar ali. Laura ficou em choque. Todas as suas tentativas de desmantelar a liderança de Ana desmoronaram sob o peso da verdade. A pressão no peito se transformou em um peso insuportável. Como? Alguém que sonhou por tanto tempo com o sucesso. Agora, ela se via diante de suas inseguranças expostas. Ela começou a questionar se realmente merecia a posição que ocupava. A batalha parecia estar perdida, mas a luta interna estava apenas começando. Os funcionários observavam, murmurando nervosamente. As lealdades estavam em jogo. E as verdades ocultas ameaçavam explodir. O círculo se fechava. O que aconteceria quando todo o legado de Ana fosse revelado? Conseguiriam ambas encontrar um meio termo em um ambiente tão tumultuado? A tensão aumentava e a história estava longe de acabar. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso, que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no ar era palpável.
Laura observava Ana de longe, a surpresa ainda reverberando dentro dela. A revelação de que Ana era a herdeira da concessionária deixou todos em estado de choque. A dinâmica mudara, mas algo escuro estava prestes a emergir da névoa de incertezas. Os sussurros se intensificaram. A equipe estava dividida, mas uma nova pergunta pairava no ar. Como Ana, a mulher que todos acreditavam ser uma estranha, poderia ter um poder ancestral tão profundo? A curiosidade começou a se transformar em preocupação. No fundo da sala, um grupo cochichava, as expressões retratando uma mistura de fascínio e temor. Ela não é apenas a CEO, ela é a dona. E agora? Laura sentiu a inquietação nas vozes dos funcionários. Cada olhar que cruzava com o seu parecia acusá-la, como se a responsabilidade da queda de vendas recaísse sobre seus ombros. E aquela culpa, um nó remendado de emoções que a conduzia à beira do colapso. Ana, firme em sua posição, estava se preparando para fazer um anúncio, e o que ela revelou a seguir poderia muito bem ser a bomba que destruiria tudo. A verdade é que eu não voltei apenas para tomar conta da empresa. Eu voltei para recuperar o que é meu. Seu olhar era determinado, alguma dor enterrada em sua voz. Os olhos de Laura se arregalaram. O que você quer dizer com isso? Uma adrenalina gelada subiu pelo seu corpo. Foi quando o telefone de Ana explodiu em vibrações. Ela atendeu, mas seu semblante mudou drasticamente. A cor sumiu de seu rosto. Algo terrível havia acontecido. Não, não pode ser! Ana se virou para Laura, os olhos cheios de pânico. Meu pai, ele teve um acidente! A sala se transformou em um turbilhão. Funcionários aglomeraram-se, sussurrando sobre o que isso poderia significar, o que fez com que Laura sentisse uma mistura estranha de alívio e preocupação. Um acidente significava que o segredo de Ana poderia sair à tona. O que aconteceria agora que ela era a herdeira? Os olhares mudaram. A simpatia foi substituída por suspeita. Não, ele estava estável. Isso não faz sentido. Ana mal conseguiu falar, a voz embargada. O telefone continuava a tocar, mas ela não conseguia atender. O peso do seu mundo se desmoronava e a sala parecia cuidadosamente observar cada movimento. Laura sentiu algo agudo atravessar seu peito. A competitividade que antes sentia se dissolveu em um mistério maior e mais sombrio. O que realmente aconteceu com a família de Ana? O acidente parecia apenas a ponta do iceberg. Eu preciso ir! Agora! Ana disparou, sua determinação lutando contra a incerteza. Mas antes que ela pudesse sair, um funcionário nervoso interveio. Ana, você não pode fugir. A verdade precisa ser revelada. Os murmúrios aumentaram, todos cientes de que a tensão estava atingindo o clímax. O choque nos rostos da equipe disfarçava algo mais profundo: medo. O que estava em jogo com a saída de Ana? O acidente de seu pai poderia ser mais do que apenas o infortúnio. Algo escuro pairava, como uma sombra em um dia ensolarado. Laura observou enquanto Ana se afastava, a porta se fechando atrás dela. O que aconteceria agora com a concessionária? As lealdades estavam mudando a cada instante. O verdadeiro legado de Ana, silenciado por um acidente, poderia ameaçar tudo. As peças já estavam em movimento e o tabuleiro de xadrez mal começou a ser jogado. A história estava longe de acabar. As revelações ainda viriam à tona e nenhuma das duas sabia
que um seguidor sombrio da família estava a caminho, pronto para bagunçar tudo. O passado de Ana não era o que parecia. E isso era apenas o começo. Ana estava prestes a sair quando o telefone em sua mão vibrou novamente. Ela hesitou, a determinação se esvaindo por um momento. O olhar preocupado de Laura cortava a sala. Mas algo mais profundo emana dela. Uma mudança iminente. O pânico tomou conta de Ana, enquanto ela contemplava o que poderia estar acontecendo. O peso do acidente de seu pai era avassalador. O que se seguiu, porém, ninguém poderia imaginar. Eu preciso ir! Gritou Ana, sua voz ansiosa ecoando nas paredes. Antes que pudesse dar um passo, um funcionário, conhecido por ser leal a Laura, gritou para que todos escutassem. Vocês precisam saber, a verdade precisa ser revelada. Os olhos se voltaram para ele e a sala silenciou. O homem hesitou, já sentindo o peso da revelação. Ana, você não pode apenas correr. O que você esconde? Precisamos saber a verdade sobre o seu pai e sobre você. Um frio percorreu a espinha de Ana. Como ele sabia? Como tudo isso tinha tomado uma proporção tão assustadora. Laura estava em estado de choque. As peças do quebra-cabeça começando a se encaixar de maneira obscura. O clima na sala se tornava denso, palpável. Ele não é quem vocês pensam. O funcionário disparou. Eu soube por um fio que o acidente de Ana não foi acidental. Ele estava prestes a fazer uma denúncia, uma grande denúncia contra um rival. E isso pode ter custado a vida dele. Ana ficou paralisada, a admissão do funcionário cortando como uma faca. O murmúrio na sala cresceu, como uma tempestade se acumulando. Laura percebeu que o jogo havia mudado. Aquela não era apenas uma batalha entre duas mulheres. Era uma guerra de poder com consequências catastróficas. Mas, como se não bastasse, Ana não era apenas uma CEO ou mulher negra tentando superar preconceitos. Ela era o legado de uma batalha muito maior. Seu pai, ele estava envolvido em algo muito maior do que você poderia imaginar. E você, Ana, pode também estar no centro disso. Tudo pode cair sobre você se não falarmos agora. A voz do funcionário soava como um sino de alerta. Um silêncio atordoante substituiu a tensão. Todos estavam tentando entender a magnitude daquela revelação. A verdade é que ele não está só, continuou ele, o olhar fixo em Ana. Seu pai estava em contato com pessoas perigosas. Alguém queria calá-lo. E ele tinha provas sobre corrupção que poderiam destruir concorrentes. E você pode ser o próximo alvo. Ana sentiu como se a terra estivesse se abrindo sob os pés. As palmas suas mãos começavam a tremer. Não, isso não pode ser verdade. O horror em seu rosto era indescritível. O peso estava demais para suportar. Laura observava, seu coração disparando. O que estava em jogo agora ia além da ambição, da disputa entre elas. Uma sombra aterrorizante pairava sobre a concessionária e suas vidas. E foi aí que, de repente, Ana desabou. Não apenas sob o fardo da competição, pelo medo de perder aquilo que mais amava. Eu não tenho escolha, gritou, os olhos cheios de lágrimas. Precisamos de ajuda. Ouvindo isso, todos na sala trocaram olhares. O que Ana havia insinuado? As lealdades estavam em jogo, e o que estava por vir poderia afetar a todos.
O combustível do desespero começava a queimar os laços de confiança que a equipe tinha. Mas antes que pudesse recuperar, uma nova mensagem chegou ao celular de Ana. O olhar dela escureceu ainda mais. Era um vídeo. A imagem se apresentou e a sala ficou em silêncio. Ana, você precisa ver isso, disse um funcionário apressado. A imagem revelou algo que ninguém esperava. Um homem de terno, visto de costas, conversando com o pai de Ana, e em sua mesa, uma pasta aberta com o nome da concessionária em letras garrafais. A cena cortou o ar como uma lâmina. Isso não faz sentido! Meu pai! Ana mal conseguia proferir as palavras. As cores da sala pareciam desbotar. E Laura, por mais que estivesse angustiada, viu que aquele não era o final. Era apenas o início de um jogo muito mais perigoso. Quem era aquele homem? Laura questionou, a voz trêmula. O nó na garganta de Ana se fortaleceu e todos os olhos estavam em cima dela. Um silêncio aterrador se abateu sobre o grupo, carregado de um novo mistério. O passado que ela pensava conhecer estava desmoronando. E as perguntas eram infinitas. Quem está manipulando tudo e quais segredos mais estavam prestes a ser revelados? A ligação de Ana com aqueles acontecimentos iria mudar tudo. E a sala estava prestes a explodir. A sala estava em um silêncio tumultuado. O clima pesado após as revelações te ecoaram. Ana olhava o vídeo no celular. A imagem do homem de terno queimando sua memória como uma marca. O que ele estava fazendo com seu pai? A tensão pulsava no ar e todos podiam sentir o tremor de algo muito maior. O que antes era uma guerra entre duas mulheres, agora se tornava um campo de batalha cheio de armadilhas. Quem era aquele homem? A voz de Laura soou nervosa, mas um tanto firme. Ana não tinha respostas. Seu mundo estava desmoronando. Então, do fundo da sala, um ruído ecoou como um trovão. O que parecia ser uma movimentação inusitada se transformou em um caos quando a porta se abriu de forma abrupta. Um grupo de homens, todos vestidos de forma impecável, entrou apressadamente. "Precisamos de você, Ana!" gritou um deles, seus olhos apontando para ela com uma intensidade que gelou a sala. É sério, eles sabem! As expressões dos funcionários mudaram na mesma fração de segundo em que o homem havia falado. Medo? Questões? Lados estavam sendo tomados. Ana sentiu seu coração disparar. O que você quer dizer com isso? Ela tentou manter a voz firme, mas a insegurança escapava. O homem se aproximou, mas antes que pudesse dizer mais, o celular de Ana vibrou novamente. Outro vídeo chegou. O que mais poderia ser? Uma maré de ansiedade começou a invadir o ambiente. Todos os olhos estavam fixos nela. Ao abrir, a imagem denunciava uma descoberta estonteante. Seu pai conversando com um dos homens que acabara de entrar. Ele estava com você? A voz de Ana balançava. O peso da dúvida a sufocava e as respostas não vinham. Exatamente! Ele estava se preparando para algo grande. Meu nome é Miguel e eu sou da equipe de segurança do seu pai. E antes que você pergunte, sim, ele é alvo. E você também. Miguel olhou, firme nos olhos de Ana, e a verdade parecia queimar a sala. As revelações se tornavam uma tempestade incontrolável.
Laura sentiu um frio atravessar sua espinha. O abandono que havia sentido sobre Ana era substituído por uma nova perspectiva. E medo. O que você quer dizer com isso? E que seu pai fez? A pergunta soou alta, mas não havia energia para um alvoroço. Todos estavam sedentos por respostas. Seu pai estava coletando informações sobre um cartel que ameaçava não apenas a empresa, mas vidas, continuou Miguel. E essa informação não pode sair. Há pessoas que não vão parar até calar ele e você, Ana. O calor no rosto de Ana era intenso. O nó na garganta quase não a deixava respirar. Laura percebeu que estava em uma batalha muito maior do que seus desejos pessoais. E quando tudo parecia se estabilizar, uma sirene alta e penetrante inundou o ambiente, cortando o ar e as conversas. Alguém gritou: "É a polícia!" Ana congelou, olhando para Miguel. "Você chamou a polícia? O que você sabe?" O pânico começava a invadir a sala. Mais do que um problema de rivalidade, agora apoiava-se na linha entre segurança e exploração. O que estava acontecendo? Eu não sei como descobrir isso. Eu perdi contato com seu pai há tempos. Miguel gesticulava, mas sua expressão era sombria, revelando mais do que aparentava. Os olhares estavam fixos em Ana, e a sala parecia um campo de minas. O que era verdade? O que estava escondido? A sirene se aproximava, ecoando a tensão, e então um estrondo surdo ecoou da porta da frente. A entrada da concessionária estava sendo forçada. Um grito cortou o ar. "Apenas fique onde estão!" As luzes começaram a piscar e a sala virou um campo de incerteza. A unidade estava em xeque. Ana olhou ao redor. A adrenalina explodia em suas veias. Todo o seu mundo, suas certezas, tudo começava a desmoronar em questão de minutos. E quando o pânico amanheceu, ao lado dela, alguém começou a rir. Um riso sutil, mas cortante. E Ana se virou, reconhecendo a figura. Laura, com um sorriso que não era dela, um frenesi de algo sombrio. A revelação mais devastadora. O jogo apenas começou. E você não vai sair daqui impune. Ana! Todos ao redor ficaram paralisados. O terror tomou conta. Os laços estavam se rompendo em uma dança de traição e poder. O que aconteceria agora? O que realmente estava acontecendo? A linha entre amigos e inimigos estava mais borrada do que nunca. A história estava longe de terminar e tudo poderia mudar em um instante. A sala estava em um silêncio tumultuado, o clima pesado após as revelações que ecoaram. Ana olhava o vídeo no celular. A imagem do homem de terno queimando sua memória como uma marca. O que ele estava fazendo com seu pai? A tensão pulsava no ar e todos podiam sentir o tremor de algo muito maior. O que antes era uma guerra entre duas mulheres, agora se tornava um campo de batalha cheio de armadilhas. Quem era aquele homem? A voz de Laura soou nervosa, mas um tanto firme. Ana não tinha respostas. Seu mundo estava desmoronando. E então, do fundo da sala, um ruído ecoou como um trovão. O que parecia ser uma movimentação inusitada se transformou em um caos quando a porta se abriu de forma abrupta. Um grupo de homens, todos vestidos de forma impecável, entrou apressadamente. "Precisamos de você, Ana."
gritou um deles, seus olhos apontando para ela com uma intensidade que gelou a sala. É sério, eles sabem! As expressões dos funcionários mudaram na mesma fração de segundo em que o homem havia falado. Medo? Questões? Lados estavam sendo tomados. Ana sentiu seu coração disparar. O que você quer dizer com isso? Tentou manter a voz firme, mas a insegurança escapava. O homem se aproximou, mas antes que pudesse dizer mais, o celular de Ana vibrou novamente. Outro vídeo chegou. O que mais poderia ser? Uma maré de ansiedade começou a invadir o ambiente. Todos os olhos estavam fixos nela. Ao abrir, a imagem denunciava uma descoberta estonteante. Seu pai conversando com um dos homens que acabara de entrar. Ele estava com você? A voz de Ana balançava. O peso da dúvida a sufocava. E as respostas não vinham. Exatamente. Ele estava se preparando para algo grande. Meu nome é Miguel e eu sou da equipe de segurança do seu pai. E antes que você pergunte, sim, ele é alvo. E você também. Miguel olhou firme nos olhos de Ana e a verdade parecia queimar a sala. As revelações se tornavam uma tempestade incontrolável. Laura sentiu um frio atravessar sua espinha. O abandono que havia sentido sobre Ana era substituído por uma nova perspectiva. E medo. O que você quer dizer com isso? O que seu pai fez? A pergunta soou alta, mas não havia energia para um alvoroço. Todos estavam sedentos por respostas. Seu pai estava coletando informações sobre um cartel que ameaçava não apenas a empresa, mas vidas, continuou Miguel. E essa informação não pode sair. Há pessoas que não vão parar até calar ele e você, Ana. O calor no rosto de Ana era intenso. O nó na garganta quase não a deixava respirar. Laura percebeu que estava em uma batalha muito maior do que seus desejos pessoais. E quando tudo parecia se estabilizar, uma sirene alta e penetrante inundou o ambiente, cortando o ar e as conversas. Alguém gritou, é a polícia! Ana congelou, olhando para Miguel. Você chamou a polícia? O que você sabe? O pânico começava a invadir a sala. Mais do que um problema de rivalidade, agora apoiava-se na linha entre segurança e exploração. O que estava acontecendo? Eu não sei como descobrir isso. Eu perdi contato com seu pai há tempos. Miguel gesticulava, mas sua expressão era sombria, revelando mais do que aparentava. Os olhares estavam fixos em Ana. E a sala parecia um campo de minas. O que era verdade? O que estava escondido? A sirene se aproximava, ecoando a tensão. E então, um estrondo surdo ecoou da porta da frente. A entrada da concessionária estava sendo forçada. Um grito cortou o ar. Apenas fique onde estão. As luzes começaram a piscar. E a sala virou um campo de incerteza. Ana olhou ao redor. A adrenalina explodia em suas veias. Todo o seu mundo, suas certezas, começava a desmoronar em questão de minutos. E quando o pânico amanheceu ao lado dela, alguém começou a rir. Um riso sutil, mas cortante. E Ana se virou, reconhecendo a figura. Laura, com um sorriso que não era dela. Um frenesi de algo sombrio. O jogo apenas começou. E você não vai sair daqui impune, Ana. Todos ao redor ficaram paralisados. O terror tomou conta. Mas
Antes que alguém pudesse reagir, Miguel fez uma revelação que os deixou em choque. Nós não temos tempo para isso. O pai de Ana, ele não está apenas em perigo. Ele está vivo. Ele fakeou a própria morte para se esconder de um cartel. O silêncio derradeiro tomou conta da sala. Os olhares se voltaram para Ana, que mal conseguia entender. O que você está dizendo? Isso é parte de um plano maior. E você, Ana, está no centro dele. O cartel quer algo que ele tem. E você vai precisar decidir: segui-lo ou desmascará-lo. As peças da verdade caíam, mas antes que alguém pudesse processar, a porta estourou e uma nova figura entrou na sala. A luz da entrada revelava um rosto familiar. Era o pai de Ana, todo machucado, mas vivo. Surpresa! Ele disse, rindo, mas seu tom era sombrio. Vocês achavam que era só um jogo, não achavam? A sala congelou. O que mais estava escondido? O que tudo isso significava agora? A verdade estava prestes a explodir e mais coisas estavam em jogo do que nunca. Ana olhou para seu pai, presença tão familiar, mas ao mesmo tempo envolta em mistério. A verdade estava pesada, uma tempestade de emoções prestes a explodir. Você está vivo? Ela gaguejou. A incredulidade estampada em seu rosto. Os funcionários ao redor estavam paralisados, cada um processando o que acontecia. Sim, e precisamos falar. Mas não aqui! O pai de Ana interpelou com urgência. Ele parecia mais pálido do que nunca. Ah! Expressão de quem carrega um fardo insuportável. Estamos todos em perigo. Miguel se aproximou, tentando suavizar a situação. O que você quer dizer com isso? Precisamos de respostas agora! A tensão aumentava, como uma corda prestes a se romper. Então, do lado de fora, um barulho ensurdecedor. Vidros quebrando, gritos ecoando. Era a polícia ou algo pior? Fiquem atrás de mim! Miguel gritou, o instinto protetor tomando conta. Ele puxou Ana para trás, posicionando-se entre ela e a porta. Ana não conseguia desviar o olhar do pai. Por que você insistiu em se esconder? O que está acontecendo realmente? Eu estava reunindo provas e descobri coisas que nem imagina sobre o cartel. Não posso explicar tudo agora, mas eles querem acabar comigo e com você. Sua voz tinha uma urgência de desespero. Laura observava, angustiada e intrigada ao mesmo tempo. O que havia acontecido nesse jogo de poder? Como tudo isso se entrelaçava? E, de repente, uma revelação bombástica estourou dentro dela. Você sabia que ele estava vivo? Não sabia? A acusação deslizou cortante em direção a Ana. Laura não conseguia desviar a atenção de seu próprio ressentimento. Claro que não! Eu só soube agora! Ana rebateu. Mas o choque de se ver acusada parecia intensificar o pânico. Nesse momento, uma estrondosa explosão interrompeu a conversa, fazendo a sala tremer. Os gritos se intensificaram. Corram! Alguém gritou. O que vinha do lado de fora? Eram tiros? A porta estourou e mais homens armados invadiram a sala. A sala estava em caos. Todo o ar foi tragado pela altura da tensão. A adrenalina foi substituída por um medo incontrolável. As expressões eram de terror. Você vendeu sua alma, Ana, gritou uma das caras amargas, apontando a arma diretamente para ela. Você vai pagar por suas escolhas. Ana, não!
O pai gritou, mas era tarde demais. A maioria se espalhou, algumas pessoas tentando se proteger debaixo de mesas, outras correndo em direções opostas. O mundo de Ana estava desmoronando mais uma vez. Em meio ao tumulto, Ana olhou nos olhos de Laura, a rival que agora parecia um convite à aliança. Nós precisamos trabalhar juntas. A proposta saiu como um grito desesperado, mas a força na voz de Ana era inesperada, refletindo uma determinação que até ela não sabia que tinha. Laura hesitou, mas algo mudou em seu olhar. Entre a raiva e a necessidade de sobreviver, o medo foi sufocando os ressentimentos. Ok, mas a verdade precisa ser revelada. Você tem que confiar em mim. Os tiros começaram a ecoar na sala. A luz piscava e um estrondo ensurdecedor tomou conta do ambiente. E nesse momento de desespero, uma revelação final escapuliu dos lábios de Miguel. O verdadeiro traidor não está aqui. Ele está dentro da empresa. E pode ser alguém que você confia. Ana sentiu seu estômago revirar. O que isso significava? Quem poderia ser? A sala estava em caos, com vidas em jogo. E quem deveria estar ao seu lado poderia ser a única pessoa que ela nunca suspeitou. Como escapar desse pesadelo? As portas estavam sendo bloqueadas e o verdadeiro jogo acabara de começar. Um mistério pairava sobre eles. O que mais estava escondido nas sombras? Olhos pairavam em todos os cantos. E a verdade estava prestes a desabar como um castelo de cartas. O futuro era um quadro em branco, um campo de batalhas ainda por vir. A sala estava em um silêncio tumultuado. O clima pesado após as revelações que ecoaram. Olhava para seu pai, ali, de pé, mais uma vez em sua vida. Mas com um novo peso. Os homens armados ao fundo trocavam olhares nervosos. O tempo parecia esticar, como se o mundo ao redor tivesse congelado. Você está vivo? Ana perguntou, a incredulidade em sua voz. As palavras pareciam ecoar como o mantra na mente de todos. Mais do que um alívio, era um misto de sentimentos. Felicidade, raiva e confusão. Ana, não temos tempo. O pai de Ana olhou para os homens armados. Não me matem aqui. A urgência em sua voz carregava um peso visível. O sangue escorria de um corte na sua sobrancelha, mas ele ainda tinha um ar autoritário que fazia todos congelarem. E então, como se o universo estivesse contra eles, a sala tremeu. Um estrondo. A luz começou a piscar. Os homens armados se tornaram mais agressivos, pressionando os outros ainda mais para trás. O medo em seus rostos estava claro. Os sussurros de "O que está acontecendo?" e "Quem são eles?" flutuavam no ar pesado. "Precisamos sair!" Miguel gritou, olhando para o pai de Ana. "Você sabe onde ele está. Fala agora." A tensão era insuportável. Esse não era mais um momento de rivalidade. Era sobre sobreviver. Ele está. O pai de Ana hesitou, como se estivesse pesando suas palavras. Ele está entre nós. Não sabemos quem é. Esta afirmação ressoou como um raio em uma tempestade. Os olhos de todos se viraram, atentos. O que ele queria dizer com isso? Era um aviso ou uma revelação? Você está dizendo o quê? Alguém aqui está trabalhando contra você? Laura buscou compreender, o coração dela acelerado, enquanto o medo transformava os olhares em interrogações. Exatamente. Estamos todos em perigo. Como vocês não perceberam? O traidor está entre nós.
Ele olhou diretamente para Ana. Sua luta não é somente contra o cartel. É contra alguém próximo. O cartel pode estar aqui, ou pode ser alguém que realmente confia em você. O caos ficou ensurdecedor. As pessoas ao redor começaram a discutir. Quem pode ser? As vozes se misturavam com a confusão crescente. Foi quando, de repente, tudo ficou em silêncio. Alguém do fundo da sala começou a rir. Um riso baixo, mas intenso. A figura conhecida se ergueu da multidão. Era Clara, a assistente de Ana, que sempre parecia a melhor amiga, sempre disposta a ajudar. Mas agora, com um sorriso que parecia alucinado. Vocês nunca perceberam, não é mesmo? Clara disse, cada palavra carregada com uma malícia palpável. Eu sempre estive observando. Vocês acham que estão no controle, mas eu sempre soube de tudo. As informações, os segredos, tudo flui através de mim. Ana ficou paralisada. A cada palavra de Clara como se um golpe em seu estômago. Você? Não pode ser, você estava do meu lado. A facada da traição era visceral. Era a última pessoa que Ana esperava. Como era possível? Exatamente, Ana. E sabe o que é pior? Eu não estou sozinha. Existem muitos como eu, que jogam um jogo muito maior. Clara se aproximou, e quando seu olhar se encontrou com o de Ana, havia algo que não poderia ser ignorado. A fúria, a ambição, o desejo de poder. Quando seu pai começou a fazer as investigações, eu soube que deveria agir. Ele se tornou uma ameaça à nossa operação. E você? Bom, Ana, você é apenas uma peça na engrenagem. A cada palavra, o ar na sala carregava mais veneno do que antes. Os funcionários começaram a olhar uns para os outros. O pânico se espalhando como fogo em palha. Mas por quê? Miguel tentou entender, sua voz cheia de raiva. Por que arriscar suas vidas? Por que arriscar a sua só para ter poder? Porque, querido, o poder não é dado, é tomado. E eu tenho todos vocês nas minhas mãos agora. Clara soltou uma risada sarcástica. Então, por que não começamos o verdadeiro jogo? A confusão reinstaurou-se, cada um processando o que havia sido revelado. Ana não sabia se deveria chorar, gritar ou lutar. Seu coração pulsava, seus pensamentos se emaranhavam. Seja quem for que estivesse ao seu lado, ela teria que fazer uma escolha. Vocês vão me deixar ir? Ou o cartel não será o único que vai pagar? Clara se virou de costas, como se estivesse dando as costas a tudo. Os gritos fora da sala se intensificaram. E no meio daquela confusão, o destino de todos estava preso nas mãos de uma traidora. E isso era apenas o começo! A sala parecia uma bomba prestes a explodir. O que fazer agora? Confiar em quem, se todos estavam em jogo? A única certeza era que o tempo estava se esgotando. E com ele, a perspectiva de sobrevivência. E nesse instante, a verdadeira selva começou. A sala parecia uma bomba prestes a explodir. Clara, com seu sorriso maligno, se destacou. Em meio ao caos, o cartel sabe tudo. Vocês nunca estiveram seguros. As palavras dela ecoavam. Ana sentiu as pernas tremerem sob o peso das revelações. Olhos de surpresa se voltaram para Clara. A confiança que um dia teve, agora despedaçada como vidro. Do lado de fora, os sons de sirenes e gritos aumentavam. O que estava acontecendo? Miguel, percebendo que a situação estava se desenrolando de forma crítica, tentou acalmar os ânimos. Precisamos de um plano! A última coisa que queremos é começar uma guerra aqui dentro.
Mas Clara apenas ria, os olhos brilhando de malícia. Vocês acham que podem simplesmente sair dessa como se nada estivesse acontecendo? O cartel usa pessoas, mas vocês são apenas peões. Cada palavra dela era como uma lâmina, cortando ainda mais o que já estava frágil. Ana olhou para o pai, procurando por uma explicação, mas ele estava parado, tenso. Pai, precisamos de respostas, gritou Ana, a voz tremendo. Conte tudo! Quem é o traidor? O que você sabe? Foi quando um homem vestido de terno, que estava entre os invasores, se aproximou lentamente. Seus passos eram pesados. Cada movimento parecia em câmera lenta. Ana! Ele começou com uma voz baixa que carregava um peso que parecia sufocante. O traidor não está entre nós! Está dentro de você! As palavras atingiram Ana como um soco no estômago. O tempo parou. Como assim? Perguntou, sentindo a angústia crescer. Seu pai não é o único que esconde segredos. Você também tem algo que não sabe. Algo que foi enterrado com sua mãe. Algo que pode abalar o cartel inteiro. A revelação pairou no ar, chovendo incerteza sobre eles. Ana olhou para o pai, que agora parecia mais vulnerável do que nunca. O que você sabe sobre minha mãe? O que ela fez? A dor se misturava ao medo e à confusão. Ela estava envolvida em algo muito maior, Ana. Uma ligação com o cartel. Você não é apenas filha do homem que você conhece. Seu destino já estava selado desde o dia em que você nasceu. Nesse momento, um novo grito ecoou de fora da sala. Era um som agudo, seguido de uma explosão de luzes. As luzes começaram a piscar, como se a sala estivesse prestes a desabar. O barulho da porta se partindo e a entrada desmoronando foi um eco aterrador. Saia! Alguém gritou, mas era tarde demais. A pressão se acumulava. O medo se espalhou como uma tempestade. Um homem com um capuz entrou na sala, a arma em riste. Apenas quietos! Sua voz era baixa, mas cheia de autoridade. Clara sorriu, como se tudo estivesse em suas mãos. Ah, tudo está se encaixando, não acham? O caos se instaurou. A arma apontava a arma, e as pessoas começaram a gritar e correr em direções opostas. Miguel puxou Ana para perto, segurando-a pela cintura. Fique comigo! A adrenalina estava a mil e o coração de Ana disparava. Vocês nunca deveriam ter se metido nesse jogo. O homem do capuz disse, sua presença transformando o pânico em terror absoluto. O que será que o cartel fará com todos vocês agora que descobriram a verdade? Nesse momento, uma bomba explodiu bem ao lado, o impacto fazendo os vidros da sala estourarem em uma chuva de estilhaços. O chão tremeu sob eles. Ana precisa do chão firmemente sob os pés, mas tudo estava desabando ao seu redor. Precisamos ir agora! Miguel gritou, puxando Ana mais para perto enquanto se agachavam no meio do caos. Mas onde estavam todos? Laura, antes uma rival, agora a favor de tudo que consideravam real, sentou-se no chão, paralisada. Ana olhou para o pai, em busca de uma resposta. O que fazemos agora? Como saímos disso? O desespero na voz dela era evidente. E ela estava à beira de uma queda. Olhando ao redor, percebeu que Clara estava numa espécie de transe, os olhos brilhando enquanto observava a destruição que descia sobre eles. Você vai descobrir. Ou morrer tentando, Clara sussurrou, e a sala escureceu.
Enquanto a fumaça e o pânico se espalhavam, uma única pergunta ecoou nos pensamentos de Ana. Quem realmente era ela? O que mais estava oculto no passado que agora ameaçava seu futuro? A verdade estava se revelando como um pesadelo e o verdadeiro jogo mal tinha começado. A sala estava em um silêncio tumultuado. O clima pesado após as revelações que ecoaram. Ana olhava para seu pai, ali, de pé, mais uma vez em sua vida, mas com um novo peso. Os homens, armados ao fundo, trocavam olhares nervosos. O tempo parecia esticar, como se o mundo ao redor tivesse congelado. Você está vivo? Ana perguntou, a incredulidade em sua voz. As palavras pareciam ecoar como um mantra na mente de todos. Mais do que um alívio, era um misto de sentimentos. Felicidade, raiva e confusão. Ana, não temos tempo. O pai de Ana olhou para os homens armados. Não me matem aqui! A urgência em sua voz carregava um peso visível. O sangue escorria de um corte na sua sobrancelha. Mas ele ainda tinha um ar autoritário que fazia todos congelarem. E então, como se o universo estivesse contra eles, a sala tremeu. Um estrondo. A luz começou a piscar. Os homens armados se tornaram mais agressivos, pressionando os outros ainda mais para trás. O medo em seus rostos estava claro. Os sussurros de o que é que está acontecendo e quem são eles flutuavam no ar pesado. Precisamos sair! Miguel gritou, olhando para o pai de Ana. Você sabe onde ele está? Fala agora! A tensão era insuportável. Esse não era mais um momento de rivalidade. Era sobre sobreviver. Ele está... O pai de Ana hesitou, como se estivesse pesando suas palavras. Ele está entre nós. Não sabemos quem é. Esta afirmação ressoou como um raio em uma tempestade. Os olhos de todos se viraram, atentos. O que ele queria dizer com isso? Era um aviso ou uma revelação? Você está dizendo que alguém aqui está trabalhando contra você? Laura buscou compreender. O coração dela acelerado. Enquanto o medo transformava os olhares em interrogações. Exatamente. Estamos todos em perigo. Como vocês não perceberam? O traidor está entre nós. Ele olhou diretamente para Ana. Sua luta não é somente contra o cartel. É contra alguém próximo. O cartel pode estar aqui. Ou pode ser alguém que realmente confia em você. O caos ficou ensurdecedor. As pessoas ao redor começaram a discutir. Quem? Quem pode ser? As vozes se misturavam com a confusão crescente. Foi quando, de repente, tudo ficou em silêncio. Alguém do fundo da sala começou a rir. Um riso baixo, mas intenso. A figura conhecida se ergueu da multidão. Era Clara, a assistente de Ana, que sempre parecia a melhor amiga, sempre disposta a ajudar. Mas agora, com um sorriso que parecia alucinado. Vocês nunca perceberam, não é mesmo? Clara disse, cada palavra carregada com uma malícia palpável. Eu sempre estive observando. Vocês acham que estão no controle? Mas eu sempre soube de tudo. As informações, os segredos, tudo flui através de mim. Ana ficou paralisada. A cada palavra de Clara, como se um golpe em seu estômago. Você? Não pode ser! Você estava do meu lado! A facada da traição era visceral. Era a última pessoa que Ana esperava. Como era possível? Exatamente, Ana. E sabe que é pior? Eu não estou sozinha. Existem muitos como eu que jogam um jogo muito maior. Clara se aproximou,
E quando seu olhar se encontrou com o de Ana, havia algo que não poderia ser ignorado: a fúria, a ambição, o desejo de poder. Quando seu pai começou a fazer as investigações, eu soube que deveria agir. Ele se tornou uma ameaça à nossa operação. E você, Ana, você é apenas uma peça na engrenagem. A cada palavra, o ar na sala carregava mais veneno do que antes. Os funcionários começaram a olhar uns para os outros, o pânico se espalhando como fogo em palha. Mas por quê? Miguel tentou entender, sua voz cheia de raiva. Por que arriscar suas vidas? Por que arriscar a sua só para ter poder? Porque, querido, o poder não é dado, é tomado. E eu tenho todos vocês nas minhas mãos agora. Clara soltou uma risada sarcástica. Então, por que não começamos o verdadeiro jogo? A confusão reinstaurou-se, cada um processando o que havia sido revelado. Ana não sabia se deveria chorar, gritar ou lutar. Seu coração pulsava, seus pensamentos se emaranhavam. Seja quem for que estivesse ao seu lado, ela teria que fazer uma escolha. Vocês vão me deixar ir ou o cartel não será o único que vai pagar? Clara se virou de costas, como se estivesse dando as costas a tudo. Os gritos fora da sala se intensificaram e, no meio daquela confusão, o destino de todos estava preso nas mãos de uma traidora. E isso era apenas o começo. Então, com a sala ainda em caos, o pai de Ana olhou nos olhos dela com uma intensidade que transpareceu. Uma verdade ocultada. Ana, você precisa saber. Clara não é quem você pensa. Ela é minha filha também. As palavras atingiram Ana como uma bomba. Seu corpo ficou paralisado enquanto sua mente tentava processar a revelação. O quê? O ar escapou de seus pulmões e a incredulidade tomou conta dela. Clara, a traidora irmã? Como isso era possível? O silêncio tomou conta da sala novamente, agora pesado com a nova reviravolta. Olhares se entrelaçavam entre medo e confusão. A revelação alterou o rumo de tudo. O que mais esse passado escondia? Clara parecia se deleitar com a reação. O sorriso malicioso se ampliando. Como se tivesse orquestrado tudo isso. Ana sentiu seu coração disparar, os pensamentos girando em sua mente. Você está mentindo! Gritou, incapaz de aceitar a ideia de que havia mais segredos entre eles. Não estou, Ana. É hora de você saber a verdade sobre quem você realmente é. O pai afirmou, sua voz revelando uma fraqueza que Ana nunca havia notado antes. A tensão era palpável e Clara sorriu, como se soubesse que o jogo havia mudado de forma irreversível. A sala tornou-se um campo minado. Cada passo poderia desencadear um novo desastre. O cartel estava se aproximando. Clara estava tramando algo. E o passado de Ana agora estava amarrado em uma rede de mentiras. Quem poderia realmente confiar? A perspectiva de ser irmã de Clara em meio a tudo transformava a ameaça em algo muito mais pessoal. E agora, com o mundo desmoronando ao redor dela, Ana percebeu que o verdadeiro conceito de traição era mais profundo do que ela jamais poderia imaginar. O que mais estava por vir? Essa revelação abalaria tudo e a batalha estava longe de terminar. A sala estava um caos. Clara tinha revelado seu lado traiçoeiro e o ar estava pesado com a tensão. Ana sentia que o chão se abria sob seus pés. O que você quer dizer com isso, Clara? A voz dela tremia
de medo e raiva. Todos os olhares estavam fixos nelas, a atmosfera carregada, como uma tempestade prestes a fazer chover. Você realmente achou que saiu impune desse jogo? Eu sabia de tudo desde o começo. E agora é hora de revelar a verdade sobre você e seu pai. O sorriso de Clara era maléfico. O coração de Ana batia rápido, um nó na garganta. Seu pai estava ali, mas a confusão era maior do que qualquer coisa que já havia enfrentado. Fique longe dela! Miguel gritou, tentando proteger Ana. Mas os homens armados do cartel se aproximavam. A sala estava cheia de gritos, portas estourando e uma pressão crescente no universo de Ana. O tempo parecia parar enquanto Clara continuava a desfiar seu plano maligno. Vocês não têm ideia do que está em jogo aqui. O cartel sempre teve olhos em vocês. E eu sou a chave para tudo isso. De repente, uma explosão ensurdecedora sacudiu a sala. A luz piscou e uma fumaça negra começou a encher o ambiente. Era a oportunidade que todos estavam esperando. Vamos, corram! Ana berrou. A adrenalina tomou conta dela, fazendo cada célula do seu corpo pulsar. O que está acontecendo? O pai de Ana gritou. Mas ela sabia que não havia tempo para explicações. Para a saída, agora! Miguel puxou Ana pela mão e juntos correram para a porta de trás. Laura, antes só uma rival, estava ali também, atordoada, mas determinada a seguir. O grupo se movia como uma corrente humana, lutando contra o que sabiam ser o final de um pesadelo. Mas Clara não estava disposta a deixar as coisas assim. Vocês não conseguirão escapar tão facilmente! A voz dela reverberou ao longe, um último aviso de que a batalha estava longe de acabar. Ana não olhou para trás. A urgência de proteger sua família e seus amigos superava qualquer medo. Eles saltaram para fora. A luz do dia era ofuscante após a escuridão da sala. E ao olharem para trás, viram Clara sendo agarrada por um dos homens armados. Uma força imensurável e maligna a puxava de volta. O que acontecia na sala era um dos momentos mais tensos da vida deles. Ela se meteu com os homens errados, Miguel sussurrou, enquanto se afastavam. Essa não é a última vez que ouviremos sobre isso. Ana sentiu a adrenalina diminuir, mas a tensão no ar ainda era palpável. Precisamos descobrir o que está acontecendo. E se Clara realmente souber da verdade sobre nossa família? O peso da preocupação tomou conta. O importante agora é... Você, Ana! Precisamos conversar sobre a sua mãe! Disse o pai, a voz pesada de sentimentos não ditos. Nesse momento, Ana viu na distância as luzes de emergência das autoridades se aproximando. O que começar a se desenrolar era apenas o começo de algo muito mais profundo. Ela virou para Miguel e Laura com determinação. Estamos juntos nisso. Vamos enfrentar qualquer ameaça. A verdade precisa ser descoberta. Com um novo cheiro de esperança, o futuro deles se abria. Mas o passado estava prestes a transformar tudo de novo. Agora, o que fazemos? Questionou Laura, olhando para a estrada à sua frente. A dúvida ainda pairava no ar, tendo em vista que eles estavam prestes a se embrenhar em um caminho que poucos tinham coragem de percorrer. E enquanto a sirene se aproximava, Ana sentiu que o mistério da sua vida apenas começava a se revelar. Uma nova história estava se desenrolando, uma que poderia mudar tudo, novamente. E agora, uma coisa é certa, você precisa se inscrever no canal,
para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo que nos permite continuar. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. A próxima aventura está a caminho e você não vai querer ficar de fora.